Olá, eu sou a professora Cristina Miura, de Periodiária, e tô aqui para compartilhar dicas daquela periodontia de todo dia, da periodiária das nossas vidas, muito rotineira, trazendo dicas científicas e práticas de aplicação rápida na nossa rotina diária. Hoje eu vou falar sobre como abordar a higiene insatisfatória do paciente. Como é que a gente vai abordar que a sua higiene podia estar melhor, que a gente precisaria ter resultados melhores, quando às vezes a gente não tem, quando a gente precisava que o paciente desse uma melhorada no seu nível de higiene para resultados melhores. E eu queria dizer que o jeito de falar pode te afastar dos seus pacientes. Cuidado, não é todo jeito que a gente vai falar. E esses dias eu encontrei, mexendo nas redes sociais, um site em inglês, não é daqui, que ele mostrou uma raspagem com ultrassom, com muito cálculo, muita placa, muito sangramento, muita inflamação, doença ativa, perda óssea, e estava escrito assim em inglês: o que acontece quando você não escova os dentes? Então, o que acontece? Se você não escova os dentes, você vai ter dentes moles, você vai ter perda dentária, você vai perder todos os dentes, e o paciente começa a ficar muito alarmado e temeroso de que ele vai começar a perder os dentes. E que se você achar que esse é uma estratégia boa, você deixar o paciente com medo, eu preciso dizer que não é, porque você começa a trazer um monte de sentimentos ruins, negativos para essa coisa de você fazer um tratamento dentário. Ai, será que eu vou perder os dentes? Será que um dia vai cair tudo? Será que eu vou ficar banguela? Isso é assustar pelo medo. E que com o passar dos anos, ele vai começar a desconfiar. Ele é adulto, ele tem uma capacidade cognitiva interessante e ele vai entender assim: escuta, a doutora falou que os meus dentes vão começar a cair, não caiu nenhum, então vou tocando a vida, né? É a mesma coisa quando o médico diz assim: olha, você precisa perder peso, porque se você não perder peso, você vai morrer. Quer morrer? Bem, não morri até agora, né? Então tô vivendo, né? Então, mesma coisa fumante. Fumante, tem que parar de fumar, senão você vai morrer. Não morri até agora, então acho que nada acontece. Isso não vira um susto na vida do paciente. Então, essa coisa de você falar pelo medo não assusta ninguém e traz um monte de sentimento negativo. Não perdi nenhum dente até agora, então não é isso que vai acontecer. A outra coisa que a gente tem que pensar é se colocar no lugar dele. Então, se imagina no lugar do paciente que está recebendo um tratamento odontológico e você recebe uma fala do tipo assim: tá vendo o que acontece? Você não escova os dentes? Fica tudo mole, fica tudo inflamado, vai cair. É isso que acontece quando você não escova os dentes. Então, assim, esse tom de bronca. O adulto tem tanta coisa na vida para você ir para o dentista para tomar uma bronca que não está escovando os dentes. É isso que você acha que o paciente vai gostar? Ele não gosta disso, tá? Pode ter certeza. E se bronca é o único jeito que você sabe dar para orientar, então assista esse vídeo até o final, que não é isso que vai conseguir mudar o comportamento do paciente. O que talvez mude é que ele vai mudar de profissional, porque a ida a esse profissional que dá um monte de bronca, ele é cheio de sentimentos negativos e talvez ele não queira retornar. Como é que eu sei isso? Porque eu já fiz isso, tá? Já fiz isso e tô aqui para compartilhar através de erros, acertos, pesquisas e tentativas que isso não funciona. Porque quanto mais rigorosa, e eu era da época dos evangelistas da placa, onde a gente fazia uma exigência de controle de placa maravilhoso, isso só afastava. Ou o paciente corajosamente ele retornava e dizia assim: eu tô aqui, doutora, e eu tô sabendo que vou tomar bronca, né, de novo, que não tá perfeito daquele jeito, mas eu tô aqui. Mas então, para dizer que não é isso. E paciente adulto não é como criança. O paciente adulto, ele é um adulto cheio de problemas e ele quer uma solução para um problema que ele talvez entenda que ele tem. Ele não está convencido que ele tem um problema, que se ele tivesse convencido ele estaria melhor. A criança, como ela tem um papel de aprendiz e vai ouvir um adulto ou um profissional, é diferente. A gente tem que orientar, a gente tem que explicar e talvez dar uma pequena bronca, mas não muito por conta dessa questão de sentimentos negativos que chegam. Mas o paciente adulto, ele não quer, ele quer uma solução. E que talvez ele não tenha mudado de postura porque ele não viu nenhuma vantagem nisso. Ele tá ali, ele
continua escovando desse mesmo jeito, ele continua tocando a vida e ele não viu nenhuma necessidade de mudança. Ele não viu nada que o fizesse a pensar que ele precisasse mudar. Então, por isso ele continua igual. Por isso que o paciente vai para os médicos e por tanto tempo vai para o médico, precisa perder peso, não perde peso e continua igual, porque aquilo não está tão claro para ele o quanto isso é importante e que talvez no momento que ele conseguir ter clareza do quanto isso é importante, talvez ele comece a repensar de que realmente isso possa ser prioridade e ele vai mudar. Então, não adianta a gente também viver numa acusação, uma postura acusatória. Olha, tá vendo? Ah, por que eu tô com perda óssea, doutora? Tá com perda óssea porque você não escovou. Então, porque você não escova direito, deu perda óssea, deu doença periodontal, deu doença periimplantar, tá perdendo o implante. Você acha, se coloca no lugar do paciente, que o paciente vai gostar de ouvir isso. Agora, adolescente. Então, tô falando, ó, não escova o dente direito, tá vendo do jeito que tá? Olha, tá todo cheio de inflamação. E se você não viu meu vídeo sobre gengivite em adolescentes, tem postado aqui um vídeo falando sobre gengivite, como a gente abordar essa gengivite no adolescente. E mais, quando e se você falar que você não escova o dente, pensa e se coloca de novo no lugar do paciente. Você acha que ele não escova os dentes? Você acha que a pessoa não está escovando nunca os dentes para você falar que é isso que acontece porque você não escova os dentes? E um paciente mais corajoso pode chegar e falar assim, escuta, eu escovo os dentes sim, eu escovo os dentes 3 vezes ao dia. Eu até comprei aquela escova no lá que custou caríssimo, importada do não sei o que lá, que lugar e que não melhorou. E que eu uso aquela pasta, não sei o que lá, e que não melhorou. E que eu uso aquele bochecho, não sei o que lá, e que não melhorou. Bem, ninguém falou que a gente vai conseguir tratar a doença com uma escova de marca tal, uma pasta de marca tal e um bochecho de marca tal. Eu posto muito sobre isso, mas eu falo, essa é a cereja do bolo, não é o fundamental é muito mais. E mais, você não pode falar que ele não escova, ele escova. Então, ter uma postura acusatória de você não escova os dentes e por isso você está com doença, ou o paciente pode se sentir mal porque você está acusando de uma coisa que ele faz, eu escovo o dente sim, e você está dizendo que eu não escovo. Ou o paciente, ele pega isso e ele entende que ele não escova direito e ele se enche de culpa, que também é outro sentimento ruim. Então, né, eu tenho isso porque eu não escovo do jeito que devia ser, eu não passo fio dental 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia do jeito que iria ser, eu não escovo daquela técnica. Então o paciente fica cheio de sentimentos ruins porque aquilo que você está propondo para ele é inalcançável, está difícil para ele. Então é por isso e talvez ele comece a ficar envergonhado de retornar ao profissional porque acabou ficando ruim. Então, por exemplo, vocês conhecem pacientes, por exemplo, diabéticos, descompensados, que eles vão certinho no controle para o médico? Não. O paciente descompensado, ele começa a ter um sentimento ou de vergonha ou de culpa, ou de que desisto de mexer nisso, porque toda vez que eu vou tomar uma bronca, e ele começa a não ir para o retorno ao médico. Mais ou menos assim que vai acontecer ao retorno para o dentista. Toda vez, ou eu não vou ver resultado quando o profissional resolve se omitir de orientar, porque já cansei de orientar, ninguém me escuta mesmo, então cansei de orientar. Ou ele vai se sentir culpado ou mal quando o profissional bota a culpa nele, ou ele se sente mal porque eu não consegui fazer higiene daquele jeito, naquela frequência, 4 vezes por semana, 4 vezes por dia, do jeito que o dentista falou, e ele fica mal e ele acaba não retornando mais, ou espicha, demora, posterga o retorno. Tudo que eu quero dizer até agora é que todo retorno pode estar influenciado com sentimentos ruins que a gente começa a colocar em cima dessa tal de higiene insatisfatória. Afinal, como é que a gente pode fazer que a gente vai melhorar a higiene? A gente precisa começar a exercitar uma coisa chamada músculo da empatia. A empatia, então, é se colocar no lugar da pessoa para começar a criar algum tipo de conexão e a gente conversar com o paciente, tá?
Quer ter resultados melhores em controle de placa? Olha lá, tem um ser humano na sua frente. Esse ser humano tem uma história. E com essa história você vai conseguir conversar através de algumas abordagens, como, por exemplo, ideia número 1, sugestão número 1. A sugestão número 1, quando você olha e a coisa não está muito boa, e vou contar uma história, que uma vez eu atendi uma mulher assim, com uma fala de mulher bem instruída, olhei no prontuário, ela é professora, mas essa mulher tinha uma gengivite, ela tinha muitas cáries na boca, tinha cálculo, ela tinha uma situação bucal que não era condizente com a forma com que ela se aparentava, uma mulher instruída, culta. Então, estratégia número 1 é você colocar a pergunta assim: olha, eu tô achando que tá muito estragada a sua boca, tá muito ruim. Você pode me dizer o que aconteceu? O que aconteceu na sua vida? Aconteceu alguma coisa de diferente? E olha as histórias que eu já coletei quando eu perguntei isso. Uma delas, essa mulher que é bem instruída, que tem uma professora, ela veio e me contou o seguinte: é o seguinte, doutora, eu tinha 2 filhos e eu queria ter uma menina. E na tentativa de ter uma menina, eu tive gêmeos, piá. Ou seja, ela, na terceira gravidez, ela teve uma gravidez de gêmeos. Enfim, ela tinha 4 meninos. Nada contra os meninos, mas em geral os meninos são mais agitados que as meninas. Eu estava atendendo uma mãe de 4 meninos pequenos, bem pequenos. E isso então justifica perfeitamente, e ainda trabalhava fora como professora, a condição bucal. Essa mulher tinha que cuidar das crianças, tinha que trabalhar fora e ainda cuidar de saúde bucal. Então está perfeitamente justificada essa situação de saúde bucal. Já ouvi história de paciente dizer que a mãe ficou com câncer e que então é o seguinte, a gente cuida dessa mãe 24 horas por dia e tem alguém que ajuda, que não ajuda, que é disso, virou uma vida caótica. Já ouvi história de que então, principalmente em manchas brancas repentinas e muito evidentes em adolescentes. Então, né, esse ano eu mudei de colégio, nesse colégio à tarde a gente abre uma coca com os amigos e toma refrigerante à tarde. Então isso teve um efeito corrosivo, repentino, muito severo, né, nessa boca desse adolescente, que então todo dia passou a consumir refrigerante. Então isso, da gente perguntar, olha, o que aconteceu, é a dica número 1 para a gente conseguir criar esse músculo, desenvolver esse músculo da empatia. Uma dica número 2 é a gente sentir para o paciente assim: mas precisava voltar mais próximo, né? O que aconteceu de que demorou tanto para você voltar para o dentista? E isso é melhor do que chegar já bronqueando, olha, porque você tem que voltar logo, né? Não adianta ficar 3 anos sem ir pro dentista, 10 anos sem voltar ao dentista. Antes disso, pergunta o que aconteceu. E você pode ouvir algumas histórias assim: olha, que aconteceu de que na última sessão eu passei mal quando fui anestesiado e que chamaram o SAMU e que a pessoa às vezes nem chamou o SAMU, mas às vezes a pessoa se sentiu muito temerosa porque alguma coisa aconteceu naquela situação. E isso fez com que ele ficasse com muito medo e perdesse a confiança de ir para o dentista e receber um atendimento seguro. E talvez a desconfiança nem foi em relação ao profissional, mas em relação a ele mesmo. Assim, eu não sei se eu vou poder ir, lá eu vou passar mal, lá eu vou ter um troço, vai acontecer alguma coisa. O que a gente tem que fazer? Tratar esse paciente com muito carinho e muita empatia de que você retornando com uma periodicidade X, você vai ser atendido somente para questões de prevenção, você nunca vai ter nada mais grave, porque nós estaremos lhe cuidando e que com isso vai ficar melhor. E agora a terceira situação seria quando você consegue perceber nas entrelinhas, e muito cuidado para dizer isso, porque os pacientes têm muito tabu, alguns, né, em falar sobre dinheiro. E ele vai dizer que a situação estava muito difícil, aconteceu X, Y, Z na vida dele, está sem dinheiro e acabou não voltando ao dentista. E por conta disso ficou muito ruim, ficou tudo estragado.
E aqui você vai dar outra solução, que a solução é investir em prevenção. E você esteja comigo que eu vou lhe ensinar as melhores dicas de como você vai fazer para você não ter problemas bucais, de como você vai fazer para você conseguir economizar e gastar menos no dentista. E também aproveitar a deixa e dizer, olha, você está vendo o que aconteceu na tentativa de economizar? Estragou tanto, deu tanto problema que acaba ficando mais caro. Aí, com isso, o paciente vai passar a ser educado por você e vai conseguir entender que de outra forma tudo poderia acontecer. Então, o resumo geral da empatia é entender assim, que antes de acusar que você não está escovando, julgar porque você não escova nunca, que o paciente não quer nem saber, isso é um julgamento, tá? Valores não se julgam, às vezes a pessoa não entendeu a importância disso. Antes de julgar, ouve, escuta. E a partir do momento que isso vem do sentimento, tá? Não é piegas não, mas é verdade. Que você se colocar pronto para ouvir de verdade o que o outro está querendo dizer, o mundo do outro vai se abrir na sua frente. Ele vai abrir o coração e você vai saber o porquê. A partir disso, o que você vai fazer? Ou se você julgar e acusar, pronto, fechou já na linha, não vai mais falar mais. Então, abrir, escutar, procurar lá no fundo da sua alma aonde vai ter alguma coisa que vai fazer com que você entenda. Ou então se colocar no lugar dele. Às vezes a gente nem consegue se colocar, mas faz um esforço para se colocar ou se imaginar no lugar da pessoa e entender que aquilo foi a melhor coisa que a pessoa deu conta de fazer. E a partir do momento que você estabelecer então esse vínculo de empatia, de que eu estou te ouvindo, eu estou te entendendo e a partir de agora nós podemos fazer diferente, que um vínculo de confiança vai se estabelecer entre você e o paciente. Ele confia em você, ele confia que você entendeu a história dele e que a partir disso você vai usar dessa confiança e dizer, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para fazer o melhor. Isso que eu tô aqui para te ajudar é diferente de falar assim, eu tô aqui para falar para você que você tem que escovar direito, tá? Que você não escova, tá tudo ruim. Isso é acusatório. Isso é você se usar da sua posição hierárquica e você acabar com a pessoa. Não é isso. É você se estabelecer um vínculo de empatia, tô aqui para te ajudar, me escuta, veja se você consegue fazer isso que eu tô te orientando para que você consiga então ter uma situação melhor. Primeiro, a premissa básica, o pressuposto básico para uma orientação de higiene efetiva é ter a clareza que ele não vai aprender tudo de uma vez. Não adianta querer ensinar tudo de uma vez, ele não vai aprender uma coisa de uma vez. Ensine para ele o que é o próximo passo. Por exemplo, o paciente não tem o hábito, não consegue escovar todos os cantinhos da boca. Talvez ele escove aqui e pronto. E então o próximo passo é você ensinar a escovar, que existem outros cantinhos da boca para ser higienizados. Como é que a gente ensina isso? A gente primeiro precisa usar um evidenciador de placa. Como é que você vai ensinar uma coisa absolutamente abstrata na vida dele? Ou seja, para ele placa bacteriana talvez não exista, ele não viu, ele não sabe. Então você pega o evidenciador de placa e passa o evidenciador de placa. E você pode comprar um evidenciador de placa que vende nas dentais ou se você quiser uma medida mais suave, compra um corante alimentício, passa numa bolinha de algodão, aplica em todos os dentes, menos vermelho e lilás, tá? Porque parece sangue. Passa verde, azul, preto também não é bom, tá? Mas verde e azul são as cores que não existem na boca, ele vai conseguir enxergar minimamente e assim ele vai conseguir prestar atenção e se ele quiser, ele ainda pode passar na loja, comprar um evidenciador de placa e ele mesmo se evidenciar e procurar fazer uma higiene melhor do jeito dele. Primeiro, se ele não enxergar, isso não existe. Como é que você vai fazer uma orientação progressiva? Como é que eu sei que ele escova só aqui e não escova ali? Como é que eu sei que ele escova só na frente? Porque eu sou dentista, então eu consigo enxergar biofilme dental. Mas você acha que o paciente enxerga? Ele não enxerga. Então primeiro você vai corar e mostrar.
Ou você também pode orientar para que ele passe a língua sobre os dentes. Escuta, passa a língua do lado de fora, do último dente de cima. Ah, e aí, tá liso ou tá áspero? Antes de fazer qualquer procedimento profilático, tá? Ah, nossa, tá rugoso. Então, quando você terminar de escovar, vai ter que ficar assim. Quando você sair daqui, eu vou deixar lisinho e você vai ter a missão de deixar lisinho. Então, outros segundos lugares que mais tem biofilme dental. Lingual de dente anterior inferior. Passa a língua. Tá lisinho ou tá áspero? Ah, agora tá áspero. Então, nós vamos escovar até ficar lisinho. Lingual de dente posterior inferior. Passa a língua. Tá liso ou tá áspero? Tá liso, tá áspero. Então, vai escovar até ficar lisinho. Já consegue escovar melhor? O que você vai fazer? Vai orientar o uso de uma escova interdental. Hoje as interdentais são as minhas preferidas. Caiu muito o preço, já foi uma coisa que você tinha que encomendar, não vende em nenhuma farmácia. Hoje em qualquer farmácia grande tem escova interdental. É a minha preferida. Para orientar a passar o uso de fio dental, eu oriento as pessoas jovens, porque as pessoas jovens têm habilidade manual para aprender. Depois que chega adulto é muito frustrante, porque é muito difícil aprender, não tem tanta habilidade manual. E mais, depois de uma certa idade já aconteceu a contração fisiológica da gengiva e nessa contração fisiológica já tem os espacinhos entre os dentes e a gente vai conseguir orientar para que passe a escova interdental naqueles cantinhos, ou entre implantes, ou debaixo do protocolo, ou debaixo da prótese, escova interdental. Ou vai estar na hora de usar fio dental, está na hora de usar a escova unitufo, está na hora de ensinar uma técnica de escovação diferente. Então é isso, você vai ensinar uma coisa de cada vez. Você pode até falar verbalmente que você vai usar uma escovinha no meio dos dentes, se ele se sentir motivado para isso, ele vai fazer. Mas é uma coisa que ele vai fazer até o próximo retorno, que até o final da sessão você vai ter que deixar muito claro de que não adianta vir uma vez a cada década para o dentista, que não vai melhorar a sua condição de saúde bucal. É muito importante que se retorne periodicamente. E assim, a partir do momento que você já teve empatia com o paciente, já conseguiu alguma conexão, já conseguiu detectar qual é a situação de saúde e higiene bucal dele através da evidenciação de placa, já pensou em orientar o que é que ele vai fazer para melhorar, você vai dar algumas orientações para que você inspire resultados positivos. É assim, você vai falar que ele tem um problema e você vai dar a solução. Qual que é a solução? A solução é prevenção, ou a solução é ter um tratamento para isso, mas tem como você prevenir. Você tem uma doença e eu vou lhe restituir a saúde através do tratamento e através da prevenção que vai ser possível fazer também. Você vai transformar o palavreado de que ele tem despesa com tratamento odontológico num investimento em saúde. Você quer ter saúde, tem que investir um pouco. Você quer aprender a ler e escrever, você quer aprender coisas, você vai ter que investir num curso. Você quer ter saúde bucal? Então você tem que investir em prevenção. Agora, a despesa é você esperar as coisas ficarem ruins ou você não fazer essas orientações que eu estou lhe dando e aí sim você vai ter problema. Então, aquilo que é despesa vai virar investimento quando você aprender a investir em prevenção. E se você tem alguma dificuldade na sua higiene bucal, eu vou lhe auxiliar, vou lhe orientar. Diferente de falar assim que eu vou te bronquear, vou te julgar, vou te acusar, vou dizer que você não escova direito, que você não faz nada direito. Imagina, eu tô te transformando, tô te transportando para uma coisa positiva, para a solução, para a resolução, para a saúde. Então, você vai inspirar, você como profissional da odontologia vai dizer ou vai fazer com que ele entenda que você sabe o caminho e você sabe mesmo. A gente sabe o caminho de como prevenir e que esse é o meu papel e que eu vou lhe ajudar. E a gente vai mensurar. Mensurar é assim, e pode ser até uma mensuração escrita de uma forma subjetiva. É muito subjetivo? É. Mas na minha vida diária, para que isso funcione, eu tenho 3 categorias de higiene bucal. Paciente que higieniza mal, higieniza razoável e higieniza bem. 3 categorias só.
e eu escrevo no prontuário qual foi a orientação e qual a dificuldade. O paciente tem dificuldade ainda na higiene interproximal, o paciente tem dificuldade na lingual dos póstero-inferiores, está anotado. Tem muito cálculo ainda em antero-inferior, tem muito biofilme, tem muita inflamação em X-dente. Está escrito, estou mensurando, para que na próxima vez que ele venha, eu consiga dizer e torço para que ele tenha, que ele teve algum progresso, que melhorou. E que se não melhorou muito, mais ou menos melhorou um pouquinho. E mesmo que não seja porque ele tenha se esforçado muito, mas você vai dizer de alguma forma, tenta enxergar alguma coisa que melhorou, para que ele consiga perceber positivamente o impacto que você profissional está dando na saúde bucal dele. E mais, quer melhorar ainda mais a visão ou a sensação positiva no seu consultório? Quem não gosta de ganhar presente? Quem não gosta de ganhar um brinde? Eu não sei se quem gosta mais de ganhar um presente ou um brinde, se é criança ou se é adulto. Criança fica super feliz, mas adulto fica super feliz. Ele sempre ganha um presentinho. Ou ele ganha uma pasta, ou ele ganha uma escova, ou eu dou uma escova interdental, já dei limpador de língua, já dei escovinhas diferenciadas daquelas tipo travel, já dei bolsinhas, já dei bochechinho, alguma coisa. E vou sempre variando, porque como os pacientes retornam periodicamente, se eles recebem sempre a mesma coisa, eles começam, de novo essa mesma coisa ali. Então eu sempre vario, para que seja uma coisa interessante. E ele fica feliz. E um paciente de idade falou assim, também é por isso que eu gosto de vir aqui, porque eu sempre ganho um presentinho. Então ele ganha um presentinho. Agora eu tenho um outro presentinho que é mais interessante, que o adulto adora receber, tá? Algumas pessoas são contra, outros não, mas eu vou dizer, o paciente adora receber um desconto quando a higiene bucal dele é muito boa. E esse meu desconto é assim, não é dizer que você vai ganhar um X%, um tanto de desconto. Mas assim, existem as categorias de doença periodontal que eu trato. Tem um paciente de alto risco que está em tratamento de doença, mas tem um paciente de manutenção. Aquele paciente de manutenção que retorna periodicamente, que ele tem pouca placa, pouco cálculo, porque ele retorna periodicamente e ele está com pouca doença, ele tem uma taxa, ele tem um valor do procedimento um pouquinho menor. E nem é um monte, mas esse um pouquinho menor é o prêmio, é o bônus, é o mérito do paciente que se esforçou em melhorar a higiene bucal. E você vai falar, não pode deixar ele supor que nem sempre ele vai conseguir entender. Eu acho que porque a higiene bucal melhorou, eu paguei menos, não. Talvez a pessoa faça esse raciocínio, mas talvez a pessoa não faça. Mas você vai dizer para o paciente, está tão boa a sua higiene bucal, melhorou tanto. Óbvio, tem outras coisas para melhorar, que é isso que a gente falou. Mas em vista daquilo que você melhorou, você vai entrar na categoria de retorno de X meses e isso tem um valor X. Porque parabéns, melhorou muito, então você já entrou num menor risco. E fale para ele aquilo que melhorou, diminuiu o sangramento, diminuiu a formação de cálculo, melhorou, está em saúde. O que quer que seja que tenha melhorado, observe e aponte. Ele vai ficar muito bem. E mais, quando eu dou a orientação de higiene, eu treino com o paciente. Eu dou todas as condições necessárias para que ele aprenda. Às vezes eu treino e passo um vídeo no final, para que fique fixado de duas formas diferentes. Como é que a gente vai saber a técnica de escovação? Porque às vezes o paciente escova muito forte. Ele ganha uma escova e esse treinamento para o paciente adulto, para que não seja constrangedor, ele não vai passar no escovódromo, escovar. Isso talvez seja para a criança. Para o adulto, ele não quer ser constrangido como uma criança, ele vai estar na cadeira odontológica, o auxiliar vai estar aspirando, ele vai ter um espelho de toucador na frente dele. Então me mostra como é que você escova. E ele vai escovar e eu intervenho, pego na escova, olha, que tal fazer assim? E eu modifico a técnica, sugiro melhorias, oriento a usar a escovinha interdental, tenho uma, ou eu peço para ele comprar e depois ele traz para que eu oriente, às vezes ele ganha, depende do paciente, depende da situação, depende do caso. E ele vai aprender comigo. Às vezes ele vai passar fio dental comigo, mas não precisa passar a boca toda. Para a boca toda eu treino os adolescentes. Os adolescentes eu treino cronômetro para dar os parabéns. Olha, tá vendo como não demora tudo isso de tempo? Porque ele vai entender que é isso que ele vai fazer. Ele vai achar altamente chato, enfadonho, mas ele vai conseguir ver. E se a gente não escova com o paciente,
A gente não consegue de jeito nenhum saber se é uma escovação forte, fraca, se está errado, se está certo, se a técnica está correta, se a cerda da escova está chegando onde precisa, ou às vezes o próprio paciente fala assim, ah, é assim, é? Porque eu fazia assado. Pois é, por isso, não é assim. Ah, tem que escovar aqui também. Tem que escovar aqui também. Ninguém tinha explicado? Ou esse ninguém tinha explicado, o paciente vai te amar. Porque ele fala assim, doutora, eu já fui em tanto dentista e ninguém nunca me deu uma explicação como essa. Entendeu? Você vai ser diferenciadíssimo. Ninguém nunca deu uma instrução de higiene como essa. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, oriente, eduque, use as redes sociais também para você orientar, educar, dar um folheto para o paciente, dar um papel por escrito. Reforça sempre, porque educar é repetir. Não adianta a gente pensar assim, ah, mas eu falei e ele não aprendeu. Falar uma vez nem sempre é sinônimo de aprendizagem. Talvez você vai precisar falar outras vezes, talvez você vai precisar repetir outras vezes, para que exatamente esse conhecimento se internalize com a repetição, fale a mesma coisa da mesma forma ou a mesma coisa de formas diferentes, que ele vai conseguir entender como é que ele vai fazer. Aos poucos, deixe ele muito claro de que você sempre vai querer o bem dele, que você quer o melhor. Última pergunta. Ah, mas assim o paciente nunca vai voltar para o dentista. Se o paciente entender isso, ele vai entender que você é um profissional que quer o bem dele acima de tudo. E mesmo que ele podia ter ganhado mais se ele não tivesse dado essa orientação, porque eu ia continuar cheio de problema na boca, ele me deu uma orientação preventiva. E aí o que vai acontecer? Ele vai confiar em você. Porque o profissional dentista é um profissional que merece a confiança. Então você ganhou a confiança dele, que você, acima de qualquer coisa, quer o melhor. E aí você ganhou uma coisa mais valiosa do que dinheiro, que é confiança, lealdade e fidelidade. Aqui a gente encerra essa conversa de hoje. Eu gostaria de coração que você colocasse aqui embaixo o seu comentário, o que você tem a dizer, o jeito que você faz, porque tudo acaba engrandecendo para a gente acabar debatendo melhor esse tema e melhorando a pério diária de todos os dias.